Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Fala, professor Dionísio, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, meu alemão querido, tudo bem? Mas o Rio precisava ser menos frio, né? Já vim morar aqui para escapar do frio. É verdade, eu tô contigo. Tem até ouvinte como o Thiago que não concorda, que ele tá achando que não tá tão frio assim. Porém, a grande maioria dos ouvintes, quando escreve para cá, relata exatamente isso que você falou. Olha que frio. Nós cariocas, em geral, não estamos acostumados com esse frio, né, professor? Que isso, rapaz. 8,6 foi a mínima no Alto da Boa Vista outro dia. É uma loucura, mas parece que a temperatura vai aos pouquinhos subindo nos próximos dias, segundo a Laura Ferreira. Professor, por falar em Laura Ferreira, mulheres, a gente tem uma ouvinte ilustríssima, entendeu? Aliás, foi a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. Quem é a nossa ouvinte que adora o seu quadro, tá sempre ligada na Band News FM, que eu ontem recebi tua mensagem, fiquei muito feliz e queria registrar isso hoje na sua coluna. Olha, quem mandou um recadinho bem bonito foi a escritora Nélida Pinhon, que já foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Ela não foi a primeira mulher a entrar para a academia. Ah, não foi a primeira? Não, eu tenho impressão, assim, de memória, Rodolfo... Não, foi a primeira eleita presidente, então, foi isso. A primeira eleita presidente, isso. Eu acho que a primeira mulher a entrar na academia foi a Raquel de Queiroz, não é? Foi a primeira mulher na academia. E a Nélida Pinhon foi a primeira mulher a presidir a academia. E ela presidiu no centenário da academia, não é? Então, mas a minha ligação com a Nélida, que é uma querida amiga, é do meu primeiro livro ainda, em 1975. E ela teve uma coragem extraordinária, porque ela fez uma declaração de 3 linhas, que o editor pôs na quarta de capa, dizendo que aquele escritor ali tinha futuro. Agora eu tenho mais passado, né, Rodolfo? Mas naquele tempo eu tinha futuro. Você vê que ela já tinha uma visão maravilhosa do que daria frutos no futuro. E você acertou, né, ô Maíra? Tá sabendo bem, tá lembrando bem, professora Raquel de Queiroz. Tá lembrando bem ainda, né, Maíra? Maíra, tem o caminhoneiro, que não podemos esquecer, né? Verdade, tem um caminhoneiro que escuta a Band News FM. Vamos tentar, não sei se o professor tá com o nome dele na linha. Ele falou, sempre tento, anda pelo país todo, sempre tento pegar as quintas-feiras no Rio de Janeiro para ouvir a coluna do professor Dionísio na Band News Fluminense FM. João Damasceno, de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. É isso, professor. Manda um abraço pro João. E ele tem mais uma coisa, né? Ele mandou um bilhetinho sem erros de português, né? Um caminhoneiro que escreve muito bem. Olha, vou dar de exemplo para os meus alunos lá à distância, 500 mil de alunos, vou dizer, olha, que tem caminhoneiro que escreve bem no Brasil, exemplo, esse aqui, né? Que bom, maravilhoso. Escreveu muito bem, muito bonito isso. Um abraço para o João Damasceno, um beijo para a Nélida, e agora vamos para o que eles mais querem. Também se a gente ficar batendo papo, eu vou falar, poxa, eu queria hoje... Eu vi a coluna do professor Dionísio, ele tem palavras maravilhosas para explicar a origem pra gente, e como a lista tem aqui algumas palavras, eu vou deixar você começar, professor, pela palavra que quiser. O que você selecionou pra gente? Alemão, acho que a primeira que a gente podia usar para a abertura do programa é a palavra CAC, que pronunciada CAC quer dizer uma coisa e vem de uma língua, e pronunciada CAQUI quer dizer outra e vem de outra. Então, o caqui, que é a fruta, ele não vem, ele é uma palavra que eu acho que é mais conhecida dos brasileiros, não é? Acho que são as duas que são bem conhecidas, né? Também acho. Porque este caqui, eu tenho a impressão que é usado como cor, né? Como cor, ele veio do inglês CAC, mas o que aconteceu foi que o inglês pegou o japonês. A historinha é muito curiosa, é a seguinte: no ano de 1816, um tenente do exército inglês que servia na Índia, Rodolfo, ele tingiu com folhas de chá o seu pijama de algodão. E era muito quente, então ele passou a usar aquele pijama como uniforme. Os hindus olhavam para aquela roupa servida no chá, com aquela cor de chá, e aquela roupa parecia suja, de poeira, de barro, meio barrenta. Isso.
E esta cor, o barro, a poeira, na linguagem dos hindus, que hoje são 1 bilhão de pessoas que falam hindu, se diz kaki. Kaki em hindu é barro, poeira. E se escreve as duas vezes com K. Kaki, né? E aí, por exemplo, aqui a gente fala kaki em português. E é kaki, por exemplo, também, sei lá, no inglês? Essa palavra é uma palavra usada no mundo todo? No mundo todo, com leves variações de letras. Ontem, aliás, o César Cavalcante me deu um telefonema aqui para a gente completar a pauta. E eu, como a pauta é muito rápida, eu fiz no avião e tal, não devo ter dito a vocês. Mas com leves variações, tem que colocar assim, com leves variações dialetais, essas palavras são escritas do mesmo jeito. Por que do mesmo jeito, apesar de ser com K? Porque o som de C seguido de A no português tem som de K. Então, em algumas palavras são com K, outras são com C, mas de todo modo, alemão, inglês, francês, italiano, essa palavra ganhou o mundo como sinônimo de uma cor meio barrenta, de uma cor assim, meio empoeirada, uma coisa assim, meio suja isso. Ali, né? Não, e aconteceu uma outra coisa curiosa, né? Que depois o exército inglês pegou aquilo no ano de 1857, veja você, 41 anos depois, o exército inglês, que estava sediado na Índia, tornou aquele caqui, aquela cor caqui, padrão para o uniforme do exército lá sediado. E daí a palavra foi parar em todas as línguas. O embaixador Sérgio Correia da Costa tem um livro muito bonito chamado Palavras Sem Fronteira, da editora Record, Palavras Sem Fronteiras, que eu recomendo para os nossos ouvintes que gostem disso ou estudam isso. Nós temos muitos aqui que gostam disso. Ele era da Academia Brasileira de Letras, já falecido. Ele escreveu um livro chamado Palavras Sem Fronteiras, em que ele selecionou 16 mil palavras que estão em todas as línguas com essas leves variações dialetais. Professor, por que kamikaze você colocou como palavra para hoje, botando assim, outras palavras fizeram o mesmo percurso? Como assim percurso? Vieram do hindu ou na verdade você está falando mesmo percurso de ser uma palavra que foi criada em determinada língua e que se difundiu o mundo afora com a mesma, da mesma forma, né? Rodolfo, você faz muito bem em perguntar. Eu dei essa conferência há alguns dias em Brasília com o título de palavras que emigram, imigram e migram, né? Então elas vêm de fora, entram aqui, saem lá do seu país, então emigram. Quando emigram, saem. Quando imigram, entram. Porque às vezes saem, mas não entram, né? Algumas palavras saem do país, vão para outro, não é aqui. E outras vezes migram aqui. Por exemplo, você encontra churrascaria em todo o Brasil. Não é uma palavra imigrante naquela região. Aqui no Rio ela veio provavelmente do Rio Grande do Sul. Algum gaúcho abriu uma churrascaria aqui, não é? E os gaúchos pegaram esse nome vindo do espanhol platense. Enfim, o espanhol platense pegou lá do Vasco, né? Do Basco, como se diz também. E essa palavra, então ela migrou dentro do país, ela imigrou e depois migrou. No caso do kamikaze, é uma palavra que veio do japonês. No japonês ela é uma palavra composta, ela surgiu no Japão no ano lá no primeiro milênio ainda, e no segundo milênio, no ano de 1281, porque o japonês tem isso registrado, no ano de 1281, segundo uma lenda medieval, numa invasão da esquadra mongol invasora, dos mongóis que foram invadir o Japão, um vento divino venceu a esquadra, afundou todos os navios, porque os japoneses não podiam vencê-los. Os mongóis tinham um exército poderoso. Então, kamikaze é uma palavra composta. Kami, em japonês, é Deus, e kaze é vento. Kamikaze. Olha só que impressionante isso, olha. Então teria sido um vento divino que conseguiu fazer com que os japoneses vencessem essa batalha com os mongóis. E aí ficou... desde então e ficou desse jeito. A gente usa aqui kamikaze também, né? Mas para nós essa palavra só vai entrar a partir
da Segunda Guerra Mundial, quando aquele piloto se joga com seu avião para explodir o alvo, né? E é uma coisa muito curiosa, né? E aí passou a designar isso também, né? Kamikaze. Isso, esse cara é kamikaze, essa pessoa é kamikaze, é aquela pessoa que vai com tudo, né? No português ele já não designa mais vento divino, agora é só suicida, né? É suicida. Se tem uma atitude suicida, é kamikaze. E o curioso, Rodolfo, é que as pessoas dizem assim, mas por que o piloto suicida tinha capacete, né? Ele ia morrer mesmo, né? Porque ele estava pilotando de capacete, vai tirar o capacete para se jogar ali, né? É o uniforme dele também, né? Cacau, professor, que aliás, durante um bom tempo o Brasil teve uma produção, né, mundial significativa, principalmente no sul da Bahia, aí depois veio aquela praga, destruiu fazendas, enfim. Mas cacau, né, utilizado aí na fabricação, na produção de chocolate, por que está também na nossa pauta de hoje? Está na nossa pauta de hoje porque são palavras, cacau é uma outra dessas palavras que ganhou o mundo, escrita quase da mesma forma em todas as línguas aonde chegou a palavra. Então, se você procurar em qualquer dicionário o equivalente a cacau em qualquer outra língua, com leves variações de letras, o nome é cacau. E é uma pronúncia errada, porque a língua dos astecas, que originou o cacau, falada no México pelos astecas, eles eram o nahuatl. E o nahuatl tem esse TL que é muito difícil de ser pronunciado pelos espanhóis. Nós também temos isso, Rodolfo, que é outra coisa a gente dizer para os nossos ouvintes, que se você ouve um japonês dizer brasileiro, ele não consegue. Ele diz barajujejo, é uma coisa parecida com isso, porque ele não consegue fazer esses encontros consonantais. Ele também não diz garantido, ele põe garantido, que para nós é outra coisa, não é? Eu acho que agora os novos falantes já estão se acostumando, mas originalmente não falavam assim. E o cacau então veio do nahuatl, que esse som de nahuatl no final lembra a palavra atlas, então ele chamava de cacautle. E o espanhol registrou cacau, foram os primeiros a chegar ali, e era muito gostoso esse cacau, ganhou o mundo, como você disse, aliás, dá título a um belo romance do Jorge Amado, Cacau, e é o primeiro. E você lembrou muito bem uma outra coisa, que foi o primeiro atentado herbicida, né, no Brasil, porque há graves suspeitas, fortes indícios, alguns dizem que houve comprovação, né, de que eles espalharam aquela praga lá para acabar com a concorrência, né? É verdade, que espalharam para poder destruir o cacau aqui brasileiro e acabar com as nossas produções. Hoje estão aí, enfim, andando realmente bem baleados, né? Cambaleando, realmente nossa produção não voltou a ser pujante como era antes, infelizmente. E aí, já que você falou de cacau, vamos puxar então a palavra chocolate, que você também separou para hoje e que também é uma palavra que está aí, né? Em todas as línguas, né? Rodolfo, bem lembrado, né, com esse frio, a gente tomava um cacau, chocolate, não é chocolate quentinho. O chocolate também veio do nahuatl, e eles pronunciavam igualmente chocolatl, e com esse TL que lembra a palavra atlas, chocolatl, o espanhol grafou choplat, todo mundo copiou do espanhol chocolate, né? O gaúcho diz chocolate, né? Porque pronuncia aquele final também, não chocolate. Então esse chocolate ganhou o mundo, em todas as línguas ele tem essa grafia semelhante. Sauna, você separou sauna, interessante, também é outra que tem essa mesma difusão mundial, né? Com a palavra praticamente igual, né? Sauna também. A casa romana, eu acho que eu falava com a Maíra um dia desses, quando vocês me abandonaram, ficamos somente Maíra e eu fomos abandonados, né, Maíra? Mas nós saímos bem, hein? Os ouvintes falaram bem de nós, viu, Rodolfo? Claro, meu irmão. Uma dupla dessa, né? Eu também falaria. Bem melhor.
Não, melhor não é, seja bem-vindo. Olha, é o seguinte, nós comentávamos que a casa romana tinha várias coisas que hoje a nossa casa não tem mais. Ela não tem, por exemplo, era muito pouco usado o chuveiro. Os romanos só usavam chuveiro para... Eles tomavam banho de imersão, não usavam chuveiro. Mas eles tinham, por exemplo, o apogiterium, onde eram lavados os pés, tratados, o tepidário para banhos mornos, o caldário para banhos quentes, o frigidário para banhos frios. E esse sudatório, que era para suar, sudatório, como diz a palavra suor vem daí, de sudor, em latim. Este sudatório, ele foi substituído pela palavra sauna, porque o finlandês recuperou esse uso romano 500 anos depois, só que deu para este banho o nome de sauna. E esse tipo de... não é só higiene, porque é uma coisa assim, é uma casa de banho, né? Ele ganhou o mundo e foi escrito da mesma forma também, com leves variações, do mesmo modo em todas as línguas, incluindo o português, sauna. Sauna. Mergulhar. Esse tem já que a gente tinha falado lá no chuveiro, né, tem uma coisa curiosa, porque o romano, ele não tomava esse banho de chuveiro como nós tomamos, assim de cima para baixo, como eu dizia há pouco. Então, ele tomava banho de imersão. Daí, imergir, em grego, é batismos. A imersão quer dizer batismos. Tanto que batismo, uma palavra que vem do latim batismos, veja a volta que a palavra dá. Esse P ele perdeu em português, mas se vocês consultarem livros antigos, verão que está escrito baptismo com esse P. E quem se chama João Batista ainda guarda no nome, às vezes, esse P antes do B. Então é João Baptista. Tem vários João Baptista registrados assim. Então, o baptismos é mergulho, é imersão. O batismos em latim ficou isso. E este imersão em latim não era batismo, porque ele trouxe do grego. Ele tinha a palavra imersio, que era immergere. Mergere é mergulhar. Bom, mas mergulhar não veio daí. Mergulhar foi o seguinte: as pessoas começaram a ver que o mergulhão, este pássaro, fazia essa imersão lá na água à procura do peixe, do alimento. E passaram a chamar este mergulhão de mergus, porque ele faz o mergere é mergulhar, então fazia mergus. O filhinho dele, o pequeno, o pássaro pequeno, filho do mergus, chamava-se no diminutivo latino mergulus. E a criança passou a dizer, olha lá o mergulus. E esse mergulus virou o mergulhão para nós e virou fazer como ele, como faz o mergulus, mergulhar. Olha só, eu no começo quando você falava da palavra de mergulho, eu falei, vem disso. Aí você, não, mas você achou que vinha disso? Não vem não, vem do pássaro. Só para deixar a gente passear um pouco mais pela origem das palavras. Professor, se você conseguir, pela questão do horário aqui, fazer rapidinho as duas últimas palavras, tomate e batata, você manda. Olha, faço todas, ó. O tomate veio do mesmo processo, o tomatl virou tomate, é tomate em todas as línguas com leves variações. Batata virou potato, batata, patata, mas é batata. Café veio lá do árabe, virou café ou coffee em inglês, mas é com leves variações, é a mesma coisa em todas as línguas. E ainda temos, para finalizar, guru, que quer dizer uma pessoa séria, calma. Então você pode recorrer a ela para um bom conselho em sânscrito, lá da Índia. Guru é essa pessoa séria, grave, virou para nós uma espécie de conselheiro. É isso, Rodolfo, querido. Valeu, meu guru, um abraço para você. Obrigado e até quinta que vem já com o Boechat de volta. Um beijo para você, Ismaíra, um bom dia aí para vocês. Cuide bem do Rodolfo, aí precisa de proteção. Mulher é protetora. É isso, sempre.
Tchau, Obrigado, tchau. professor. Tchau, professor. tchau. Obrigado. Tchau. 10h58 agora.